Certo, muito bem. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre, hoje antes de falar, né, vamos começando mais um papo sistêmico, né, nesse friozinho de terça-feira. Hoje é dia 16/7. E estou aqui com o Instagram e com o YouTube, só que o YouTube eu tenho que às vezes olhar para cá, porque a minha tela está aqui desse lado. E hoje eu quero falar com vocês sobre a lei da hierarquia. Deixa eu ver aqui, fechar aqui, pronto. Vai ficar um pouco mais claro esse lado aqui, mas tá bom. E hoje eu vou falar sobre a lei da hierarquia. Bom, primeiro quando a gente fala das constelações familiares, ontem eu falei sobre a lei do pertencimento, né? E hoje eu vou estar falando aqui sobre a lei da hierarquia, tá? E posteriormente eu vou falar sobre a lei da ordem, a lei do equilíbrio, do dar e receber. Mais especificamente hoje, eu quero falar sobre a lei da hierarquia. E lembrando bem que a lei da hierarquia, assim como a lei do pertencimento e assim como a lei da ordem, do equilíbrio, elas fazem parte do que nós chamamos das ordens do amor, que Bert Hellinger reconheceu, ressignificou e trouxe hoje é a base dos trabalhos de constelação familiar, mas antes disso tudo é a base, né, que rege os relacionamentos humanos em qualquer âmbito da vida, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento afetivo, seja no relacionamento profissional, enfim, em qualquer tipo de relacionamento, as ordens do amor, lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei da ordem, né, ou lei do equilíbrio, dar e receber e tomar, como alguns falam, elas fazem parte, são necessárias. Então, quando você, independente se você é terapeuta ou não, quando você tem ciência dessas leis, ciência do poder delas e como elas influenciam a nossa vida, você passa a perceber o quanto elas são presentes na sua vida, então você começa a ter uma clareza sobre isso e automaticamente você começa a identificar, nossa, eu acho que eu estou excluindo, eu acho que eu estou fora do meu local, acho que eu assumi a posição de alguém, eu acho que eu estou doando muito, não estou recebendo por isso, e quando eu falo receber não é o dinheiro, não é a parte financeira, então existem todas essas... Opa, gente, caiu aqui. Caiu aqui, gente. Caiu a câmera. Pronto, ó. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Olha lá. Tem que arrumar esse suporte aqui. Pronto. É meu tripé, gente. É que eu tô com uma falha aqui no negócio. Mas vamos lá. Então, assim. E hoje, eu especificamente quero falar sobre a lei da hierarquia, ou hierarquia temporal, como nós falamos. A hierarquia temporal, ela é a segunda lei, ou é uma das leis, não precisa ser exatamente nessa ordem, que rege as constelações familiares. E não necessariamente elas andam sozinhas. Como eu já falei já ontem, as leis das ordens do amor, elas não andam sozinhas, tá? Elas sempre estão juntas, sempre estão caminhando juntas. Então não é porque você vai quebrar uma e não quebra outra. Normalmente quando você quebra uma, você já quebra outra e assim por diante. Então, o quebrar que eu digo é quando você desrespeita essas leis, e aí muito possivelmente de uma forma inconsciente, né, e oculta, né, inconsciente e oculta, né. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. O pessoal está me perguntando aqui no WhatsApp e eu quero responder dúvidas também. Então, se você tiver alguma dúvida sobre constelação, sobre a parte prática, então deixa aqui que eu vou responder. É que o pessoal está perguntando aqui no WhatsApp, eu só quero responder para não ter problema. Vamos lá então falar sobre. Então, o que é a lei da hierarquia? Antes de eu passar a explicar, eu quero ler um texto do Bert Hellinger, tá? Que ele fala isso na Ordens do Amor, na página 37, ele fala isso. Então, entre aspas, tá? Abre aspas. O ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e, através dele, recebe seu posicionamento. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo, tá? Então, o que acontece aqui, tá? Exatamente isso. Basicamente, a lei da hierarquia, ela vem falando exatamente isso. Ela vem falando que aquele que vem primeiro
tem precedência, tem autonomia, tem autoridade sobre aquele que veio depois, tá? Deixa eu tirar, eu sempre esqueço, gente, me desculpe, eu sempre esqueço de tirar o som aqui do WhatsApp do meu celular. Bom, então, o que quer dizer isso? Quando você tem... Existe uma hierarquia. A própria palavra ela já fala. Existe uma hierarquia e essa hierarquia ela tem que ser respeitada. E o que é esse respeito? Eu tenho que aceitar aquele que vem primeiro. Então, vamos colocar numa seguinte situação. Vamos supor, eu tenho dois irmãos. Vamos colocar a seguinte situação. Eu tenho dois irmãos. Eu sou o mais velho e o fulano é o mais novo. Então, eu vim primeiro e ele veio depois. Isso é super claro, certo? Entre pai e filhos. Primeiro vem o pai, depois vem os filhos. Os filhos nunca podem se colocar na frente do pai, né? Perdão. Os filhos nunca podem se colocar na frente do pai, né? Ou seja, nunca podem assumir o lugar do pai, assim como, né, os pais não podem se colocar no lugar dos filhos, não podem assumir o lugar dos filhos ou, consequentemente, o lugar dos seus pais, dos seus avós. E o que a gente vê, às vezes, muitas vezes, é o quê? É os filhos se colocando no lugar dos pais, os filhos tomando a postura dos pais, e isso acaba ficando muito pesado. Então, a lei da hierarquia, ela vem mostrando que existe uma ordem de nascimento, uma ordem de quem chegou, nem necessariamente nascimento, não nascimento, nascimento no caso de família, e no caso de família, irmãos, mas de hierarquia, de ordem de chegada. Aquele que chegou primeiro, ele tem precedência. Aquele que chegou primeiro, ele tem uma vantagem, tá? Mas não é que é uma vantagem porque ele é melhor ou pior. Ele apenas chegou primeiro, então ele assume aquela posição primeiro. Não é justo ele que chegou primeiro assumir uma posição inferior àquele que ele chegou. Agora, como que, por exemplo, a lei da hierarquia, ela se aplica nos relacionamentos humanos? Dessa forma como eu comecei a falar. Como, na verdade, né, como que a gente percebe, né? Até coloquei aqui. Como que a gente percebe que a gente está se prejudicando com a lei da hierarquia? Como é que a gente percebe que eu estou infringindo a lei da hierarquia? Simplesmente quando eu percebo que eu não estou no meu papel. Eu saí do meu papel. Por exemplo, eu sou filho, eu saí do meu papel de filho e eu quero ditar. Eu já sou um filho adulto e eu quero ditar como o meu pai ou como a minha mãe tem que fazer, tem que lidar com a vida deles ou com os problemas deles. Ou então, eu quero simplesmente dizer para os meus avós que eles têm que fazer isso, fazer aquilo. Não quer dizer que você não vai colocar a sua experiência, que você não vai dar, talvez, uma dica, uma suposição. Não é isso. Mas você tem que saber o seu limite. E aí entra uma das ordens da ajuda, que depois, numa outra ocasião, eu venho falando sobre isso, que é o quê? Eu tenho que olhar eles como adulto. Então, se eu sou adulto e meus pais são adultos, e meus pais tomam aquela postura, aquela posição e querem seguir esse caminho, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplesmente aceitar. Se eu posso até comentar, questionar, eu posso até dialogar com eles, né? De repente, colocar o meu ponto de vista, mas se eles resolvem ir por A e eu falo que o melhor é B, eu tenho que respeitar a decisão deles. Primeiro, eles são meus pais. Segundo, vieram antes. Ou primeiro, vieram antes, são meus pais, né? Segundo, eles são adultos e nós temos que aprender a respeitar isso, tá? Isso também acontece, por exemplo, quando você vê dentro de relacionamento, por exemplo, entre homem e mulher. Primeiro, o que eu falei? Vamos colocar a hierarquia para ficar mais fácil? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho os avós. Esses avós me trouxeram aí... esses avós me trouxeram os meus pais, e esses pais me trouxeram, né? Trouxeram a mim, né? Trouxeram os filhos. Ok, existe uma hierarquia. Então, você percebe? Os avós, os pais, os filhos. Ok, essa é uma hierarquia dentro da família de origem, como nós falamos. E quando nós passamos para a família atual? Ontem, no vídeo, na live de ontem, eu coloquei sobre isso. Família atual, família de origem e família atual. Então, o que é a família atual? A família atual é aquela que
cria aquela que você desenvolve posteriormente a família de origem. Então você já é adulto, você já se casou, você está se casando, está morando sozinho, está morando com alguém, não importa, mas você está criando uma família ali atual, né? E aí essa família atual, ela tem uma outra hierarquia. Então, primeiro tem a hierarquia da origem, e essa hierarquia segue para a família atual. Quando eu chego na família atual, que eu estou com uma parceira, ou eu estou com um parceiro, não importa, mas eu estou com uma pessoa do meu lado, tá? Que faz parte da minha vida, do meu relacionamento afetivo naquele momento. Primeiro ponto, eu tenho que entender que quando eu olho para o parceiro, os pais daquele parceiro, ou daquela parceira, eles vieram antes. Então eu não posso me colocar, que isso acontece muito nos relacionamentos, eu não posso me colocar na postura de pai, né, ou mãe do meu parceiro, da minha parceira. Quando eu faço isso, eu estou tirando o lugar lá do sogro ou da sogra, né? E dizendo para eles, me colocando inclusive numa posição arrogante, de forma inconsciente, mas arrogante, e dizendo, olha, eu sou melhor que vocês, pais que deram a vida a ele, então aqui eu assumo. Quando você percebe que um relacionamento, ele toma essa postura, né, de um dos parceiros se tornando mãe ou pai, ou cuidador daquele outro parceiro, cuidador no sentido de cuidar mesmo, é como se fosse uma mãe, é como se fosse um pai, e aí não é por causa só de um, a responsabilidade é dos dois, a gente compreende isso muito claramente nas constelações familiares, que a responsabilidade é dos dois. E o que é ser a responsabilidade dos dois? Que cada um tem 50%, é igual, só que às vezes de forma inconsciente para um e de forma mais consciente para o outro, ou às vezes inconsciente totalmente para os dois. Então, quando um assume um papel de pai e mãe do parceiro e o outro, consequentemente, acaba aceitando esse papel, acaba aceitando essa postura, ele também está se colocando numa posição de filho ou de filha que está buscando aquele pai, aquela mãe. E, consequentemente, esse relacionamento vai fracassar lá na frente. Por quê? Porque as ordens estão erradas, a hierarquia está errada, um está assumindo a posição que não lhe compete. Inclusive, está exigindo do outro algo que o outro não pode dar e tentando dar algo que este mesmo não pode dar, tá? Eu, por exemplo, com minha esposa, se eu me coloco no papel de pai dela, eu primeiro assumo a posição, a postura de pai de um pai que eu não sou, que é dela. Eu sou pai dos meus filhos com ela. Agora, eu, a partir desse momento, eu assumo uma postura do pai dela. Olha o peso que eu estou carregando. Olha todo o peso que eu estou carregando, a responsabilidade que eu carrego de forma inconsciente, de forma anímica, desse pai dela, do meu sogro. A partir desse momento, se eu vou tentar dar algo para ela, minha esposa, que eu não posso dar, eu vou tentar dar algo para ela como se ela fosse uma filha, e ela não é minha filha, ainda sempre coloco, pai não vai para a cama com o filho, e assim por diante, né, pai, mãe, e assim por diante, e ela, na outra posição, se permite, se aceita essa postura, no qual ela se coloca também, aceitando ser cuidada, aceitando ser filha, ela, nesse momento, espera que eu dê algo para ela que eu não vou poder dar. Consequentemente, ela não vai aguentar o que eu vou tentar dar para ela. E, normalmente, aquele que doa mais, aí eu estou falando um pouquinho aqui da lei do equilíbrio do dar e receber, aquele que acaba doando mais, ele acaba sempre sendo o credor, e aquele que recebe demais, não consegue retribuir, ele acaba indo embora na grande maioria das vezes. Eu já vi exceções, mas na grande maioria das vezes, aquele que recebe demais não consegue retribuir aquilo que recebeu, ele acaba indo embora. Agora, tudo bem, eu falei aqui, mas então como é que um casal, né, como é que duas pessoas que têm um relacionamento afetivo, como é que essas pessoas, elas podem se olhar? E ó, se vocês já tiverem com dúvidas, tiverem com algumas questões, já pode, você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, já coloca aqui nos comentários, eu vou responder algumas dúvidas, tá? Se tiver dúvidas, eu vou responder. Então, o ponto é, agora, como é que um casal, ele se olha, né? Como é que duas pessoas que mantêm um relacionamento afetivo, elas se olham, elas se permitem olhar, né, com esse olhar de hierarquia, ter em mente isso. Primeiro, quando uma pessoa sai da sua casa, né, quando ela busca um relacionamento afetivo, não precisa necessariamente sair da casa, mas quando ela busca um relacionamento afetivo, ela, naquele momento, perante o seu outro parceiro, são iguais. Não importa a diferença de idade. Por exemplo, eu sou 7 anos mais velho que a minha esposa, e nem por isso eu estou me colocando numa postura de superior ou de maior do que ela, nesse sentido inconsciente, porque eu sou 7 anos mais velho.
a sua origem, o seu nascimento, neste caso, num relacionamento afetivo, não vai influenciar. Então, ela não me deve mais respeito, né, porque eu sou mais velho. Não, pelo contrário, somos iguais. A partir do momento que eu constituo ali uma família, passo a constituir a minha família atual, passamos a ser os mais velhos, passamos a ser os iguais, exatamente iguais. E aí o que ocorre muito é quando você percebe um desnível. Quando você percebe um desnível nesse relacionamento. E aí tudo vai pro saco. Tudo vai pro saco de verdade. O pessoal que tá no Instagram e no YouTube, hoje eu tô fazendo um teste, hoje eu liguei o Instagram, a live às 8h30 para fazer um teste. Talvez, eu tô vendo se eu vou manter esse horário, se eu vou manter o horário das 15 horas. Então, se você que gostou desse horário, coloca nos comentários, eu prefiro esse horário, eu prefiro à tarde, vai colocando, tá? Agora, vamos lá. Agora, como que essa lei pode me prejudicar? Bom, é o que eu falei do relacionamento. Se a partir do momento que eu quebro essa lei da hierarquia, né, com o meu parceiro, vamos colocar primeiro o parceiro, relacionamento afetivo, eu posso falar isso de vários âmbitos, de várias formas, mas primeiro com o relacionamento afetivo, esse casamento vai fracassar. Vai ficar muito pesado, não só para um, para os dois, porque um vai doar demais e o outro vai receber demais e não vai conseguir retribuir da mesma forma. E aí, como eu falei no início, as leis sistêmicas, elas caminham juntas, não é? Quebrou aqui a lei do pertencimento, ela foi quebrada, mas a lei da hierarquia não. Não, consequentemente, as leis, elas sempre quebram juntas, elas caminham juntas, tá? Agora, se eu olho isso, por exemplo, numa relação com o meu pai, com a minha mãe, né, de superioridade, que eu me coloco num local de superioridade, num local que eu me sinto maior que o meu pai, que a minha mãe, o que vai acontecer? Consequentemente, minha relação com pai e mãe vai ficar muito desgastada, tá? E eu, perante a minha vida, também vou levar um peso muito grande. Por quê? Imagina só, se eu me coloco, vamos fazer esse seguinte cenário, se eu me coloco, né, superior, se eu me coloco maior que o meu pai, que a minha mãe, tento me colocar como pai e mãe deles. Reflete agora você, né? Se você de repente não está nesse movimento com o pai e mãe ou até com o parceiro. A partir do momento que eu tomo essa posição que não é minha, não compete a mim, como eu falei, fica muito pesado. E aí, como eu consigo olhar para a minha vida, como eu consigo desenvolver a minha carreira, como eu consigo desenvolver a minha profissão, né? Ter os meus, se eu simplesmente, né? O meu gato acabou de fugir. Como que eu consigo ter a minha carreira, como eu consigo compreender, né? Essa dinâmica, como é que eu vou conseguir levar a minha vida se eu estou preso, carregando uma vida, carregando um peso que não é meu? E aí, consequentemente, quando nós abrimos as constelações familiares, o que a gente percebe? A gente percebe, nossa, muito, muito, muito forte as pessoas não conseguindo dar conta da sua vida financeira, a sua vida financeira não anda, a vida não anda, aí tudo começa a não andar. Por quê? Você está destinando forças e competências para uma área que não lhe compete, e assim por diante, tá? Vi que o pessoal do YouTube está colocando aqui algumas perguntas, já vou ler, tá? E aqui no Instagram, o Instagram está mais fraco hoje, mas vamos lá, vamos continuar aqui colocando também. Agora sim, como que eu percebo que eu estou fora do meu lugar? É um processo de reflexão, tá? Quando eu percebo que eu estou fora, é mais fácil você olhar para a sua vida. Como você está se portando perante os seus pais? Como você está se portando perante o seu parceiro ou parceira? Como você está lidando com toda esta situação à sua volta? Como que você está se colocando? Você sempre se veja, simplesmente se veja. Feche um exercício bacana que vocês podem fazer
Se coloque na frente, imagine você e a pessoa na frente, feche os olhos e veja se você se sente maior ou se você se sente menor que essa pessoa. Se você acha que você faz demais e que aquela pessoa faz de menos. E aí nós temos que entender o quê? Que o outro, ele faz e entrega aquilo que ele pode, dentro que está dos limites dele. E aí talvez você esteja numa posição que você esteja entregando demais. Mesmo não infringindo tanto a lei da hierarquia, isso a gente vai falar um pouco na lei da dar e receber, mas existem pessoas que querem dar tanto de si no amor, tanto, que acaba sufocando o outro. Vocês já viram isso? E aí o que acontece? A pessoa vai embora e aquele que deu muito fala, nossa senhora, era tudo que eu fiz. E aquele que vai embora fala, nossa senhora, ele era muito chato, me sufocava. E assim por diante. Mas deixa isso pro papo da lei do dar e receber, tá? Agora, por exemplo, quem faz parte, eu já falei isso ontem, né? Os abortos, os natimônios. E o que é muito comum ver, tá? O que é muito comum nós presenciarmos quando a gente fala de lei da hierarquia. Eu vejo isso muito em constelação. Chega uma mãe, chega uma mulher para constelar, e aí ela vem constelar, por exemplo, o relacionamento dela com os filhos, ou então o próprio relacionamento dos filhos, porque ela não se dá bem com os filhos, ou mesmo, né, as pessoas, os próprios filhos. E aí o que acontece? Você começa a perguntar para essa pessoa quantos filhos tem, e assim vai indo, e aí você percebe o quê? Que ela olha, né, ela olha o filho, esse primeiro filho que vingou, esse segundo filho que vingou, esse terceiro filho que vingou, e consequentemente ela não olha o primeiro filho que foi um aborto, que ela não considera. Aí você fala assim, mas como assim não considera? Ela não sabe que teve aborto? Não, ela sabe que teve o aborto, ela sabe sim que teve o aborto. Só que nós não somos criados a incluir, não somos ensinados a incluir esse aborto como se fosse um filho. E aí você fala assim, você está querendo dizer que eu tenho que então dar um nome para esse aborto, eu vou ter que criar uma lápide para ele, fazer festa de aniversário para ele? Não, né? Ou então, e se a mulher teve 10 abortos? Ela teve 10 filhos antes, né? 10 seres humanos que foram gerados e que a partir desse momento fazem parte. E estão ali na lei da hierarquia. Eles podem não ter vingado por N motivos, é o destino deles, compreende? Só que o que acontece? Você percebe muitas vezes um desses filhos aqui assumindo o lugar desse filho aqui que foi um aborto, porque não foi visto pelos pais e também consequentemente não foi visto também pelos irmãos, ele começa a assumir num movimento de lealdade cega, de amor cego, como a gente chama. E aí o que é essa lealdade cega? É como se inconscientemente aquela criança, esse mais velho, esse primeiro que vingou, porque veja só, ele é o segundo dos 4 filhos, só que ele é o primeiro que vinga. Esse aqui não vingou, ele foi um aborto, ele nem chegou a nascer, tá? Vamos colocar dessa forma para ficar mais claro, para não falar nada de morto e tal. Por enquanto, não é o assunto agora. E aí o que acontece? Esse daqui é como se, quando ele fosse criança, ele olhasse para aquele irmão, porque existe uma energia, existe um sentimento, isso está gravado na memória, ele reconhece isso, e a lealdade entre os irmãos ela é muito forte, muito forte. O que ocorre? É como se ele olhasse para aquele irmão e falasse, irmão, eu sigo. Ele pode falar várias coisas, né? A gente sempre usa essas frases como uma referência. Eu sigo teus passos, eu sigo você na morte. Ou seja, eu olho, num contexto geral, eu olho para você, pois ninguém te olha. Eu assumo esse seu peso, eu assumo esse seu lugar, porque ninguém assume ele para você. E aí, o que acontece, consequentemente, a vida desse irmão sendo extremamente sobrecarregada. Você percebe às vezes, né, uma batalha entre os irmãos. Ele, apesar de ser o mais velho, ele tenta se colocar ainda mais como o mais velho. E quando nós vemos na constelação familiar, principalmente quando os irmãos estão lá, os filhos estão, que ele percebe que ele não é o primeiro, você percebe um suspiro. Acho que não sei se vocês puderam sentir isso agora, mas até eu senti, né, quando você coloca a pessoa no seu lugar, tá? Então, isso são alguns dos enredos que podem acontecer quando você quebra essa lei, ou quando isso pode acontecer, por exemplo, um aborto, por exemplo, ou, por exemplo, quando a gente vai olhar um relacionamento, né? Eu falei que no relacionamento entre o casal, né? Entre duas pessoas que têm um relacionamento afetivo. Mas a gente não pode esquecer que, na grande maioria das vezes,
este casal, né, cada um dos membros desse casal, né, tanto o homem ou a mulher, eles, o que está acontecendo? Eles tiveram relacionamentos anteriormente. E esses relacionamentos anteriormente fazem parte também. Eles também fazem parte. E eles têm que ser reconhecidos. Quando um dos parceiros, olha só, veja só. Gente, cada uma das vezes, se eu for falar aqui, eu posso ficar horas falando sobre vários casos, em vários aspectos da vida. Eu estou tentando dar exemplos para vocês entenderem a importância de reconhecermos a hierarquia, tá? A Milena Vilas Boas, Milena, nova aluna da formação em constelação familiar, que vai começar agora no outubro. Salve, Milena. Tem um pessoal aqui no YouTube que eu já vou responder a pergunta do pessoal aqui no YouTube. O pessoal do YouTube tá com mais força aqui. Vocês não estão perguntando, o pessoal do Instagram. E ó, o Instagram eu ainda posso compartilhar a tela. Né? O YouTube eu não consigo compartilhar a tela. Então, se vocês quiserem compartilhar a tela, manda um request para mim aí. É só marcar, acho que é nas duas carinhas aí, manda que a gente compartilha a tela, conversa junto. E marca aqui nos seus amigos. Pega esse aviãozinho que tem no Instagram e direciona para todos os seus amigos que você quer que veja, que você acha que vai ser importante ver essa live. Mas vamos lá. Vamos falar, a gente está falando dos relacionamentos afetivos. O que acontece quando, por exemplo, um dos parceiros, vou colocar aqui um homem e uma mulher para ilustrar, mas isso pode ser em relacionamentos héteros, em relacionamentos homossexuais, não importa o tipo de relacionamento, tá? O que importa é o relacionamento afetivo entre ambos, ok? Então vamos colocar aqui um homem e uma mulher para ficar mais clara, para a minha elucidação ficar mais clara. O que ocorre? Quando, tá? Vamos colocar o homem, ele olha para a mulher, e aí esse homem, ele tem uma série de questões pessoais, é inseguro, é possessivo, tal, e ele tem ciúmes, tá? E aí este homem, ele olha para a mulher, para a parceira dele, e ele sabe, né? Ele não tem que saber a história toda, eu posso falar, daqui a pouco eu já falo sobre isso, mas ele sabe que esta mulher teve outros relacionamentos, teve aí outras pessoas no qual ela teve algum tipo de envolvimento, ou seja, um envolvimento sentimental, um envolvimento físico, não importa, mas teve envolvimentos no decorrer da sua vida até este parceiro chegar. Ou seja, ele é o primeiro? Não. Né? Vamos supor que esta mulher aqui, ela teve 3 relacionamentos anteriormente, tá? Esse parceiro atual é o primeiro? Não, ele não é. Ele é talvez o quarto, o quinto. Por quê? Eu tenho que contar também que as pessoas não contam, claro que não tem uma força anímica tão grande quanto um relacionamento, como o casamento, um relacionamento mais íntimo, aprofundado, mas eu tenho que contar também, sabe aquele seu primeiro amor? Aquele primeiro amor que você nunca esquece, aquela coisa, aquela paixão, e às vezes não teve nada, não teve nenhuma questão sexual, às vezes só teve, como a gente falava na escola, um selinho. Só este tem vínculo, ele faz parte, ele veio primeiro, ele ou ela, né? Veio primeiro, não tem a mesma força, mas tem que ser olhado, e olhar não quer dizer que você tem que, toda vez que você tiver um novo parceiro, você vai ter que ir lá e falar, olha, eu tive este, não, inclusive o que nós falamos é que os parceiros não devem saber detalhes, tá, das suas relações anteriores, ou seja, por exemplo, eu tive relações antes da minha esposa. E minha esposa teve outras relações antes de mim, com outras pessoas, assim como eu. Eu não tenho que saber detalhes das relações delas. Por quê? Porque é dela com aquelas outras pessoas, assim como eu com as outras pessoas. E o que acontece muito? Você percebe casais, as pessoas, uma falando detalhes, às vezes até íntimo, de um relacionamento anterior. Quando faz isso, quando você acaba fazendo isso, você acaba contando, abrindo, você percebe, muitas pessoas não percebem que elas estão sendo, inclusive, desleais àquele com quem ela passou. E não importa quem foi aquele. Pode ter sido a pior pessoa do mundo para você, mas com certeza você teve momentos bons, você teve momentos felizes com essa pessoa. E você não pode simplesmente excluí-la da sua vida. Nós falamos sobre isso ontem com relação à lei do pertencimento, tá? Então eu tenho que aceitar. Quando eu aceito que eu sou, né, o último até aquele momento, né, porque eu não sei se depois vai continuar ou não, né, pode ser que eu não seja o último, mas até aquele momento eu sou o último, certo? Depois de vários relacionamentos, eu sou o último ali que cheguei. Eu cheguei depois. É como se eu olhasse para esses relacionamentos e falasse assim, muito obrigado, agora
eu tomo esse é o meu lugar e respeito vocês que vieram antes. Eu não preciso ir lá cumprimentar, olha, você, né? Você saiu comigo, você é o antigo namorado da minha esposa, você é a antiga namorada do meu esposo. E assim, não é isso que você vai fazer. Mas é simplesmente aceitar que houve uma vida antes. É um fato e você não pode mudar isso. Se você não aceitar isso, você não olhar isso, você passa o quê? A excluir. E quando você passa a excluir, você simplesmente vai criar um peso muito grande sobre o seu relacionamento e esse relacionamento não vai para frente. Assim como se você, tão poucos, querer se colocar, não, eu sou o primeiro, eles vieram antes, mas eles não contam, quem conta sou eu. Você está colocando como o primeiro. Qual foi a história desse primeiro? Né? Qual é o peso que você está carregando em cima disso? Então, nós temos que entender que aquele que chega, ele tem a sua prioridade naquele momento, e depois ele vai ter o seu número, né? O número 1, o número 2, o número 3, mas não numa ordem de importância, no sentido de melhor ou pior, mas numa ordem de chegada. E essa ordem de chegada faz muita diferença. Eu vou contar só um caso, um relato, tá? Inclusive eu estou me aprofundando mais agora também na pedagogia sistêmica, para conhecimento, para poder passar mais nas formações também. Na escola de uma das alunas da formação, que é o Instituto Confiança, que é uma escola, esqueci o nome, é uma escola primária, escola de crianças, tudo, esqueci o nome, agora me fugiu o nome do tipo de escola, mas é uma escola com crianças, tudo. Nessa escola, tá, um dos professores aplicou, foi fazer um curso de pedagogia sistêmica, né, estão mais inteirados, essa aluna também, ela é velha de casa aí de constelação familiar, né, já há mais de 8 anos ela participa e agora veio fazer a formação comigo, e aí o que ocorre? Nos alunos, numa sala ali, em que eles colocaram, são crianças de 5, 6, 7 anos, não sei, são crianças pequenas, menos de 8 anos de idade, tá? O que acontecia? Existiam crianças ali que eram mais rebeldes, que eram mais agressivas, crianças que eram mais complicadas, né? Deslocadas, muito agitadas, e assim por diante. O que aconteceu? O que esse professor fez? Ele fez apenas um simples movimento, né, baseado na pedagogia sistêmica, baseado na filosofia sistêmica das constelações familiares. Ele colocou em sentido horário, que normalmente nós fazemos em sentido horário, né? Isso que a gente aprende e vivencia nas constelações familiares. Quando você coloca em sentido horário, né, a hierarquia, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 12, você coloca em sentido horário, tá? Para vocês talvez seja o contrário, mas sentido horário. Você tem um melhor fluxo de energia, tá? Vamos falar de energia, o melhor fluxo. O que ele fez? Ele pegou a sala, então imagina o quadrado da sala, e ele colocou, né, da esquerda para a direita, no sentido horário, ele colocou, se eu não me engano, ele colocou do mais novo para o mais velho. Acho que foi isso que ele fez. Do mais novo para o mais velho. Agora eu não lembro se ele colocou do mais velho para o mais novo ou do mais novo para o mais... Acho que ele colocou do mais novo para o mais velho, né? É isso? Não, perdão. Do mais velho para o mais novo. Na ordem, perdão, falei errado. Do mais velho para o mais novo. O que aconteceu? A sala teve um desempenho absurdo entre os alunos, entre as crianças. Aqueles que eram inquietos passaram a ser mais tranquilos. Parece que eles estavam tranquilos. Aquele que ficou por último, que seria o caçula, né, da sala, ele estava super feliz porque ele estava ali, eles têm essa compreensão, né? Essa criançada já tem essa compreensão. Ele estava super feliz porque ele era o caçula. E isso trouxe o quê? Uma harmonia pelo simples fato de terem alterado, né, a forma, a disposição que coloca. Por quê? Porque a nossa vida ela é sistêmica. Então isso faz total diferença, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, é que eu sempre coloco um roteiro, porque senão eu começo a viajar nas ideias aqui e acabo perdendo o foco. Mas vamos lá, vamos para perguntas, que daqui a pouco também encerra, a gente já está em 36 minutos aí de live, eu quero responder algumas perguntas, talvez trocar ideia com alguém aqui, e vamos lá, vou começar a responder algumas perguntas que me fizeram primeiro aqui no YouTube, e depois eu venho aqui para o Instagram, tá? A primeira pergunta aqui no YouTube é a da Selma Vitorino, ela coloca assim, o que fazer quando você está num relacionamento desse? Qual o primeiro passo a tomar? Tá, ela deve estar se referindo a quando eu coloquei
quando existe uma desordem, né, no relacionamento, em que um se sente maior que o outro, um está no papel errado. Primeiro, a partir do momento que você percebe que o seu relacionamento ele tem essa característica que um está doando mais e o outro recebendo mais, um está acima do outro no sentido de cuidador, pai, mãe, que isso acontece muito. Primeiro você tem que entender qual é a sua postura. Qual que é a sua postura? Em qual lado você está? É você que está se colocando como cuidador ou você está se colocando como recebedor no sentido filho e o outro como pai ou mãe, tá? A partir do momento que você tem essa clareza, tá? Você começa a mudar essa sua postura interna e começar a ter um diálogo dentro, claro, com uma inteligência emocional, de uma forma mais tranquila, com esta outra pessoa que é o parceiro ou parceira, colocando, olha, vamos supor que vamos colocar assim, que eu estou no papel de filho, né? E o parceiro ou a parceira está no papel de mãe ou pai. Então eu tenho que também me colocar, eu tenho que primeiro olhar para mim inicialmente, se eu estou nessa posição de filho, né, dentro do relacionamento, eu tenho que me colocar no papel que eu sou. Eu não sou mais filho, eu sou adulto e hoje eu tenho uma família, eu tenho um relacionamento. Segundo passo, olhar para aquele parceiro que está se colocando no papel de pai ou mãe dentro do relacionamento comigo e olhar para ele e já mentalmente colocar: você não é meu pai, você não é minha mãe, você não é meu cuidador, você me faz muito bem, você me ajuda muito, me apoia muito, mas você faz isso como homem, como mulher, parceiro ou parceiro, não importa, mas você faz isso dessa forma, então eu te vejo igual para igual. Então é você, primeiro você, começando a se colocar de igual para igual com esta pessoa. E depois, né, normalmente quando você faz esse movimento, automaticamente o outro começa a mudar também. Às vezes, você precisa chegar num diálogo e falar: olha, vamos colocar aqui na mesa? Olha a forma como você está lidando comigo e olha a forma como eu também estava aceitando e lidando com você. E aí vocês passam a ter uma conversa como adultos e aí tende-se a resolver. Quando existe essa troca entre ambos. Então isso fica assim, fica muito, muito bacana mesmo, tá? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. O que fazer quando está no lugar do pai? É exatamente o que eu falei, só que ao contrário. É você se colocar na sua posição, se colocar como igual, né? E entender que você não é pai daquela relação, você não é mãe daquela relação. E aí também tem outro movimento que eu esqueci de falar. Se você se coloca no lugar de pai do seu parceiro, você também tem que olhar lá para o seu papai, né? Ou se você se coloca no lugar de mãe do seu parceiro, você também tem que olhar lá para o seu pai, para sua mãe. O que está acontecendo lá? O que falta lá atrás que você não conseguiu receber? Não porque não foi dado, porque os pais deram o que podiam, da forma como podiam, mas o que você exigiu, né? Até teve uma outra live que eu coloquei isso, que nós, quando crianças, quando nós olhamos para os nossos pais, nós olhamos para eles de uma forma assim muito grande, né? De uma forma assim absurdamente grande, irreal. E, consequentemente, se eu olho para os nossos pais de uma forma irreal, isso criança, né? Eu passo a exigir atitudes deles que é irreal, né? Que é impossível de esses pais nos darem. Por isso que a gente fala muito, nós, os filhos, a gente tem uma frase na constelação que às vezes a gente coloca, não que é uma regra essa frase, é exatamente essa frase, mas é uma frase que às vezes sai bastante, eu exigi muito de você, papai, né? Eu exigi, porque só o pai e a mãe dão aquilo que podem. E nós, ainda numa mentalidade de criança, inconsciente, porque nós captamos essa crença lá de criança, nós olhamos para ele e ainda estamos esperando receber aquilo que é irracional perante aquela visão daquela criança que tinha sobre os pais. Porque os pais, para as crianças, é assim, né? É um super-herói, a maior coisa do mundo, tá? Mais uma pergunta aqui do YouTube e já passo aqui para o Instagram. O YouTube teve menos pergunta. Teve menos pergunta? Não, tem menos pergunta. Tá, última pergunta aqui. É possível estar no lugar do pai e repetir os padrões que o pai viveu em problemas financeiros? Totalmente. Se você está num relacionamento e aí você nesse relacionamento assume o lugar do pai desse seu parceiro ou parceira, e aí o que eu falei anteriormente, olha para o seu pai atrás. E às vezes você está repetindo um padrão, sim. Você está olhando para aquele pai, e aí tá assim, tem que entender o contexto, muitas vezes tem que abrir a constelação para entender a origem, para entender a dinâmica que está ali, tá? Mas muitas vezes você está olhando e falando: papai, eu vou honrar o que você fez, eu vou honrar o que você foi. Então eu sigo os mesmos passos que você,
Isso é num movimento inconsciente de amor cego, de lealdade cega, para que haja uma compensação cega entre eu e meu pai. Ou seja, eu não posso me colocar acima do meu pai. Isso é inconsciente. Não quer dizer que você não tenha que ganhar dinheiro, ser rico. Você vai honrar e vai ganhar muito dinheiro. Mas você tem que entender que, só um pequeno adendo aqui, às vezes os pais, eles passam por problemas financeiros a vida toda, altos e baixos, assim por diante. Consequentemente, nós, depois de adultos, nós tendemos, não é uma regra, não é para todo mundo, mas quando a gente percebe esses padrões se repetindo, né, nas famílias, nós percebemos o quê? Que este filho, que tinha um pai que tinha essa vida doida financeira, ele, por um amor cego, por uma lealdade cega, ele passa a repetir o mesmo. Isso é inconsciente. E aí começa a autossabotagem, enfim, aí vai começar uma série de coisas que ele vai ter os mesmos altos e baixos. E ele fica naquela se perguntando, pô, mas tudo que eu faço, minha vida é igual ao do meu pai. Meu pai teve isso, eu tenho isso. Você vai ver lá atrás, teve gente que perdeu fortunas, enfim. Ele acaba repetindo. Então, como é que você faz, você filho, para honrar esse pai, ou esse pai e mãe, essa família que teve altos e baixos financeiros, para que você, de certa forma, também não tenha. Claro que não é só fazendo isso, existe esforço, existe uma série de coisas, mas é primeiro assim, eu vou honrar, né, a sua instabilidade financeira. Por que eles tinham instabilidade financeira? Porque eles sempre buscaram a estabilidade financeira e não tiveram. Por mais que você até os culpe, não, porque ele podia ter feito mais, ele podia ter feito isso, ele podia ter feito aquilo, não importa, ele fez aquilo que ele achava que era o certo, o melhor, o real, dentro das crenças dele, ali. Você honra falando isso, eu vou honrar a sua instabilidade financeira através da minha estabilidade financeira. Quando eu estiver estável financeiro, eu vou estar honrando aquela instabilidade de vocês. Através do meu sucesso é que eu vou honrar o insucesso de vocês. É dessa forma que eu vou honrar a vida que vocês me deram. Dessa forma que eu vou honrar, além de filhos e outras conquistas que você vai acabar tendo, tá? Agora vamos aqui no Instagram. Deixa eu ver, ainda tem uns 15 minutos antes do Instagram fechar aqui. Vamos pegar no Instagram. Você que tem perguntas. E é o seguinte, no dia 21 agora de julho, domingo agora, eu vou fazer um workshop em São Paulo sobre as práticas da constelação familiar. É um workshop mais voltado para os terapeutas, para quem ainda está com pouca prática de constelação, para quem ainda quer mais conhecimento das constelações, quer entender mais o campo, o mercado, como montar grupos, a parte de marketing, a parte de atendimento. Então manda um direct para mim, ou então acessa aqui a minha bio, que você vai ter o link lá para você saber mais sobre isso. A Eliane Machado coloca aqui o seguinte, Alex, tenho 2 irmãos gêmeos que minha mãe perdeu com 4 meses de gestação. Ok. Eu nasci 5 anos depois. Nesse caso, eu sou a segunda ou a terceira? Você era a terceira. Você é a terceira, viu, Eliane? Você é a terceira, tá? É claro que um dos gêmeos ali, por não terem nascidos, você não vai saber quem é o primeiro ou não. Porque, inclusive, a hierarquia vale nisso. Aquele que nasceu primeiro, vamos supor, gêmeos, aquele que nasceu primeiro e o outro nasceu 5 minutos depois, o que nasceu 5 minutos primeiro, ele veio primeiro, tá? Apesar de serem gêmeos, tem essa questão. Como não nasceu, a gente não sabe exatamente quem se... aí eu não vou saber, a parte biológica eu não vou compreender direito, não vou saber explicar direito para vocês, mas você é a terceira. Por quê? Antes de você houveram 2 irmãos, então você é a terceira. Então o fato é, olhe para esses 2 irmãos, no movimento de visualizar, né? O que você pode fazer, é que eu nunca tenho, eu tenho os bonecos ali atrás, eu não vou fazer com os bonecos, porque a grande maioria não tem os bonecos. Pega o copo, eu sempre ensino com o que você tem na sua casa, pega 3 copos, pega 3 copos, um copo é você, o outro copo é esses 2 irmãos, né? E você pode colocar mais 2 copos como sendo seus pais. E veja, se coloque no lugar desse copo que é o seu, olhando para estes 2 irmãos, né, que não vingaram, e diga, eu sinto muito, né, agora eu vejo vocês como meus irmãos, eu vim depois de vocês são meus irmãos mais velhos, eu agora estou no meu lugar de terceira irmã, eu vou honrar o destino de vocês através da minha vida, através da minha prosperidade, e assim por diante. Então isso é uma forma de você se colocar no seu lugar. Você não precisa ficar dizendo para todo mundo, não, porque agora eu sou a terceira, não, você tem que incluir isso dentro de você, dentro da sua alma. É aí que vai fazer a diferença. Vamos ver outra pergunta aqui. Transbordo contínuo. Se eu sou considerada a primeira, mas na verdade sou a segunda, como eu organizo isso na minha vida?
Se meu pai me considera a primeira, basta eu me conscientizar disso? Bom, primeiro é o seguinte, se você sabe, tá? Primeiramente, se você sabe que antes de você houve um irmão, uma irmã que não vingou, a partir do momento que você passa a olhar e compreender isso, vamos supor que você está falando isso, você está se conscientizando disso, por causa que eu estou falando agora com você aqui sobre isso. Então, a partir desse momento, você fala, ok, o meu pai não consegue ver isso, porque ele está no processo dele, ele está no tempo dele, tudo bem. Mas eu já consigo sentir que eu não sou a primeira, eu sou a segunda, porque antes de mim houve um outro irmão, uma outra irmã, que não vingou, por exemplo. Então, a partir do momento que eu me coloco no meu lugar e aceito, independente se eu sou o irmão ou o pai, nesse momento você vai perceber que você vai se sentir muito mais leve, tá? E agora, se o pai ainda não considera você como a segunda, ele talvez não tenha essa compreensão, tá tudo bem, porque tá dentro da compreensão dele, tá dentro do processo dele, né, de compreender ou não isso daí, e cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo para poder lidar com essas situações, tá? Gente, Papo Sistêmico de hoje está chegando ao fim. Obrigado aí. Poucas pessoas hoje, mas foi interessante. É um horário diferente que eu fiz. Normalmente eu faço aí à tarde. Eu acho que eu vou manter esse horário da manhã. Talvez fique mais tranquilo para muita gente ver. Agradecer você do YouTube, você aqui no Instagram. Então ainda dá tempo de você compartilhar com seus amigos. Você que está no Instagram, é só clicar nesse aviãozinho aí e disparar para todo mundo. E você que está no YouTube, é só compartilhar depois o link, assim que ficar disponível, compartilhar. Obrigado, Karina. Obrigado, Selma, Vitorino. Obrigado a todos que participaram aí. Michele, Tica Maria, Eliane Machado. Gente, agora que eu... Quando eu começo a ler essas letras miúdas, é que eu percebo que eu preciso usar óculos. Preciso voltar a usar óculos, né? Eu achei que eu tava bem. Olha só, imagina, coitado de mim, né? Então, gente, compartilha, deixa o seu curtir, compartilha com outras pessoas, convide outras pessoas para curtir, se inscrevam aqui no meu canal no YouTube, se inscrevam no Instagram, né? Se me sigam no Instagram, todo dia tem vídeo no YouTube, todo dia tem vídeo no Instagram e também no IGTV. E, consequentemente, esse é um projeto que eu estou querendo criar todo dia. Vamos ver se agora vai ser esse horário da manhã, ainda vou ver se vai ser 8h30, se vai ser 9 horas. Todo dia com uma live falando sobre as constelações familiares, sobre a prática das constelações familiares. Eu venho trazendo muita informação, não só sobre a constelação, mas para o terapeuta, que é facilitador. Muitas dúvidas, muitas questões que muitos facilitadores têm, quando saem, às vezes demoram anos, ou às vezes não desenvolvem a sua carreira, porque ficam presos a crenças limitantes. E amanhã, talvez, ou eu venho com a lei do dar e receber, que é o mais provável, ou eu venho com alguma outra prática, ou com uma outra dúvida, alguma dor, crença de vocês. Um beijão para cada um de vocês, compartilhe. Se você quer fazer parte do Grupo Campo, o Grupo Campo é hoje um grupo de estudos totalmente gratuito no Telegram e no Telegram e no WhatsApp, tá? Então, se você quiser fazer parte desse grupo, é só você mandar para mim aí é só você mandar para mim um request, tá? Ou então acessar, vou até colocar aqui, gente. Eu vou colocar aqui, vou colocar no YouTube também. www.alexnielsen.com.br, que aí você se cadastra e acessa um grupo. Todo dia tem um tema novo sobre constelação familiar, eu respondo dúvidas. Muitas perguntas que eu coloco aqui na live vêm desse grupo. alexnielsen.com.br, ou então você que está no Instagram, é só acessar a link da minha bio, que na minha bio tem um link, acessa lá que vocês vão entrar no Grupo Campo, tá? Eu vou colocar aqui também no Instagram, aqui no YouTube, perdão, www.alexnielsen.com.br/grupo. E tá feito. Tá? Acesso, o grupo é totalmente gratuito, vocês vão ter um contato direto comigo, é muito bacana, é muito legal. Eu quero deixar para vocês um super beijo, muito obrigado aí por terem participado e nos vemos amanhã, quem sabe, nesse mesmo horário. Beijão para vocês, até mais, falou, falou, falou.